Olá, sejam bem-vindos a esse tutorial sobre o piano, invenção, desenvolvimento e características técnicas e estéticas. Começamos em 1755 em Pádua, Itália, com o nascimento de Bartolomeo Cristofori, que se torna construtor de cravos, e cravo é um instrumento de teclas e cordas pinçadas. Em 1790, Cristofori vai para Florença trabalhar com o príncipe Fernando de Médici, na manutenção dos instrumentos musicais da família, e começa a pensar em um mecanismo que pudesse dar ao cravo a capacidade de fazer sons de diferentes intensidades, do suave ao forte, o que era algo muito desejado pelos músicos da época. Em 1698, Cristofori constrói o primeiro modelo, substituindo o sistema de pinçamento do cravo pelo sistema de martelos, e chama esse instrumento de clavecembalo con piano e forte, ou seja, cravo com piano e forte. Constrói o segundo modelo em 1702 e o terceiro modelo em 1709, e daí fabrica vários pianos, dos quais ainda existem 4 em museus. Cristofori falece em Florença em 1731, com 75 anos de idade. A música tocada na época, no cravo com piano e forte, é a música tocada nos outros instrumentos de teclado, como cravo, pinçado, órgão, clavicórdio. Ainda não havia surgido a ideia de uma idiomática instrumental. Em 1732, após a morte de Cristofori, o compositor italiano Ludovico Giustini publica a primeira obra específica para o instrumento. São 12 sonatas para cravo com piano e forte, vulgarmente chamado de cravo de martelos. Na segunda metade do século XVIII, vamos observar a presença da família Bach promovendo o piano. Sebastião Bach morre em 1750 e seu filho Carl Philipp Emanuel vai, em 1760, compor e tocar obras que vão difundir o instrumento e colocá-lo em pé de igualdade aos outros instrumentos de teclado em voga. Em 1768, seu irmão mais novo, Johann Christian Bach, e dá um primeiro concerto de piano em Londres, onde estava residindo. Os irmãos Bach vão influenciar Franz Haydn e Mozart. Haydn vai compor então suas últimas obras já no piano, e Mozart compõe totalmente suas obras no piano. Era o final do século XVIII. O piano começa a se difundir e a aparecer novas fábricas de aperfeiçoamentos. Na Alemanha teremos Gottfried Silbermann, também organeiro, e seu aluno Johann Zumpe, este depois se estabelece em Londres. Em 1777, em Paris, é fundada a fábrica Erhard, pelo engenheiro de origem austríaca Sebastião Erhard, também fabricante de harpas. Surgem as escolas de fabricação. Em Londres, o mecanismo inglês, mais pesado, som mais robusto, graves mais cheios, teclas com maior profundidade de afundamento, o sistema adotado pela fábrica Broadwood, preferido por Beethoven. Na Áustria, o mecanismo vienense alemão são delicado e uniforme em toda a extensão, teclado leve, de pouco afundamento, adotado pela fabricante Andreas Stein, o instrumento preferido de Mozart. Com os anos, é o sistema inglês, o mais pesado, que vai prevalecer e ser usado até hoje nos pianos modernos. Nesse período, a extensão das notas passa de 5 para 6 oitavas, a liberação em conjunto dos abafadores individuais de cada tecla, que era acionado por joelheiras, passa para o pedal. O pedal forte é introduzido pela fábrica Broadwood de Londres em 1783. Em 1800, o piano vertical de parede é lançado e se torna o principal móvel nas residências da época, pelo baixo custo e pouco espaço necessário. Em 1807 é fundada a fábrica Pleyel, pelo compositor Ignaz Pleyel, aluno de composição de Haydn. Em 1908, a Broadwood passa a usar barras de ferro para dar maior resistência aos seus pianos. A fabricante Erhard inventa em 1821 um sistema chamado duplo escapamento, em que o martelo do piano, após o toque, para ao meio do caminho e pode voltar a golpear a corda novamente, permitindo notas repetidas em grande velocidade e maior controle das sonoridades mais suaves. Hoje em dia, esse mecanismo é o principal diferenciador do piano moderno para o piano antigo chamado piano forte. Em 1825, nos Estados Unidos, a primeira chapa de ferro é fundida como peça única, o que vai dar maior estabilidade ao piano
E no ano seguinte, em 1826, o francês Henri Papet vai patentear os martelos de feltro, que inicialmente eram de papelão, cobertos com uma camuça, e no final do século XVIII, madeiras cobertas com couro. Em 1828, Henri Papet também vai introduzir o sistema de cordas cruzadas, em que um grupo de cordas graves, colocadas em nível mais acima das outras, vão cruzar diagonalmente as cordas da região média, aumentando a ressonância, distribuindo melhor as tensões e acomodando as cordas em um espaço menor. No início do século XIX, a extensão das notas no teclado vai gradativamente aumentando, de forma que em 1840 todos os pianos são construídos com 7 oitavas. As inovações vão sendo adotadas pelos demais fabricantes. A partir de 1850 começam a aparecer fabricantes de piano em todos os continentes. É nesse ano que Heinrich Steinweg emigra da Alemanha para os Estados Unidos e se estabelece em Nova York, fundando a Steinway. Em 1890, o piano passa de 7 oitavas para 7 oitavas e uma terça, ou seja, da nota Lá subgrave ao Dó superagudo. O piano já está firmemente estabelecido a essa altura. É o século dos grandes compositores como Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Liszt e Brahms, entre muitos outros. É quando foram construídas salas de música específicas para concerto de piano. Sala Pleyel, Sala Gaveau. Chegamos então ao século XX. Vamos observar a introdução de novos materiais na fabricação dos pianos, como plásticos e depois fibra de carbono e alguns componentes da máquina. Pressados, compensados, MDF no móvel. Designs customizados, novas cores, a invenção dos pianos eletrônicos e depois digitais. Vamos assistir também ao fechamento da centenária fábrica Erard, em 1971. Mas vamos ver compositores incluir o piano em suas obras como instrumento orquestral e não somente de solo. Vamos ver também a fábrica vienense Bösendorf lançar o piano com 8 oitavas de extensão no teclado. E ainda a fundação em 1981, na Itália, da fábrica Faccioli, que introduz no piano um quarto pedal. Esse quarto pedal, colocado à esquerda dos outros pedais, eleva a máquina do piano, aproximando o martelo das cordas, favorecendo, se alterar o timbre, a performance de pianicíssimos, glissandos, passagens rápidas e legato. Também ele faz a substituição de chumbos condensadores nas teclas por ímãs e a introdução de indicadores sensitivos de nível de acionamento dos pedais. Chegamos ao século XXI. Vamos ver a centenária fábrica Pleyel, fundada em 1807, que forneceu pianos para Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Manuel de Falla, Saint-Saëns, Stravinsky, entre outros, e encerrar suas atividades em 2013. Mas o piano continua forte e firme. Assim, concluímos mais de 300 anos de história do piano, conhecendo sua invenção, o desenvolvimento, entendendo que o piano, como hoje é chamado, é um instrumento cujas características estéticas, a característica estética fundamental é produzir sons de intensidades variadas. O piano tem a tecla sensível ao toque. Sua música é expressa com uma articulação de uma linguagem, a linguagem musical. Muito obrigado.